Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Hoje falaremos de um assunto muito importante. Esse vídeo está saindo aqui no início de janeiro e esse vídeo é direcionado para você que ainda tem dúvidas de qual IA começar a utilizar e principalmente qual é o custo, né, dessas ferramentas, como elas podem ajudar. Então, vou fazer aqui um pequeno review de 3 ferramentas que, na minha visão, é fundamental para qualquer advogado começar a dominar aí o mundo das IAs. Tem que começar por essas 3 e os doutores vão ver que é muito fácil e principalmente muito barato implementar a IA aí no seu escritório. E no final, claro, vou mostrar como eu posso ajudar a implementar também para os doutores terem o meu suporte por um valor também muito acessível. Então, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, meu nome é Rodrigo Anselmo e há 2 anos eu ajudo advogados a implementar o ChatGPT e automações jurídicas do seu escritório, e hoje eu mentoro mais de 200 profissionais do direito do Brasil inteiro que fazem parte do meu grupo fechado. Então, presta bastante atenção aqui, que o que eu vou passar é de suma importância para os doutores não caírem na confusão da internet, para os doutores não serem aí levados ao erro, legal? Doutores, quando a gente fala de inteligência artificial, uma coisa muito importante que eu sempre prego é que a gente tem que primeiro dominar primeiro ser aí, pelo menos ter um pequeno entendimento, entender como é que funciona, entender como elas operam, para depois até mesmo tomar a decisão de terceirizar esse serviço ou até mesmo resolver aí investir um pouquinho do tempo e criar as suas próprias soluções. Isso é muito mais barato, muito mais, inclusive, eu recomendo muito mais, porque os doutores não ficam presos a nenhuma empresa, a nenhum programador, a ninguém, e já conseguem aí desenvolver as suas próprias ferramentas. Não requer nenhum tipo de conhecimento em programação e nem muito menos nenhum conhecimento prévio em tecnologia. Fica até o final do vídeo que você vai entender. Então, a primeira ferramenta, indiscutivelmente, sem nenhuma sombra de dúvidas, ChatGPT. A mais barata, a mais fácil, a mais rápida de aprender a usar, a que dá melhores respostas com o mínimo de intervenção humana, e os doutores não vão cair na confusão, como disse no começo. O que os doutores ganham assinando um ChatGPT? Os doutores ganham uma ferramenta multimodal, uma ferramenta que entende qualquer tipo de arquivo, isso é, imagens, fotos, PDFs, obviamente, Word, planilhas, então a gente pode anexar tudo aqui, além de um pool de ferramentas que são muito legais e os doutores vão poder ter tudo isso num lugar só, por um preço único e ainda podendo dividir com o seu escritório ainda. Fica até o final que os doutores vão ver os valores, tudo certinho. Então hoje, o ChatGPT disponibiliza um dos melhores criadores de imagem do planeta, que a gente pode criar imagens aí para rede social, para esse tipo de coisa, enfim, muita coisa dá para ser criado. O Investigar, que é uma ferramenta mais avançada de pesquisa, isso é, busca de links, de jurisprudências, de doutrinas, tudo isso com os prompts simples os doutores conseguem fazer. Essa pesquisa de produtos não tem muito a ver com o direito. O modo agente hoje do ChatGPT é comparado ao Manus, que faz muito sucesso, acredito que alguns doutores estão vendo isso aqui, só que o Manus tem uma assinatura separada, ele tem todo um outro contexto para poder utilizar, mas nós temos tudo isso daqui também dentro do ChatGPT. Além de a Lousa, que é um editor muito bacana, um editor profissional, o modo de estudar e aprender, o busca na web, conexões agora com aplicativos externos. Mesmo você estando iniciando agora, no futuro você pode ir se aprofundando e principalmente dominando o que faz sentido para você. Então, ter uma ferramenta geral é muito melhor porque você consegue personalizar. O ChatGPT, além da personalização avançada aqui no ChatGPT, que a gente dá o nosso tom de escrita, explicar para ele o que a gente faz, deixar ele treinado para a sua operação, os doutores também têm, e eu falo muito disso aqui no canal, a questão dos assistentes. Então, por exemplo, um assistente trabalhista reclamante. A gente pode criar quantos assistentes quiser, de uma maneira muito simples. Volto a dizer, tem vários vídeos aqui no canal, não vou me aprofundar, mas você pode ter um assistente para cada área do seu escritório e, com o jeito certo de utilizar, ganhar muito mais produtividade.
na confecção, na feitura de peças, recursos, embargos, contratos, o que você necessitar, o ChatGPT com configurações simples vai te ajudar nesse dia a dia. A ideia da mentoria, e eu acredito que é o que você busca, é ter o máximo de produtividade possível, com o menor investimento e com o mínimo de complicação para aprender. Então, essa ferramenta aqui eu sugiro fortemente, recomendo, bato nela há 2 anos, embora eu veja muita coisa aí no mercado, não vi nenhuma que supere essa capacidade de personalização. Fora que, volto, sempre insisto nisso, porque nós temos acesso simplesmente à IA mais usada no planeta Terra. Quantos doutores fazem assinatura, e agora eu vou mostrar onde é, os doutores têm acesso às novidades primeiro, chats quase que ilimitados, podem dividir isso com o seu escritório, então o valor fica irrisório. E olha o tanto de modelo que a gente tem aqui, que cada modelo desse ele é meio que treinado para uma funcionalidade. Então a gente tem aqui como o ONE3, por exemplo, um ótimo modelo para cálculo, 4.1, um ótimo modelo para escrita, o próprio ChatGPT 5.2, que veio aí no mês de dezembro aí, enquanto eu gravo esse vídeo, ele saiu há 4, 5 dias atrás aí. Então os doutores vão ter sempre a melhor IA do mundo. E claro, precisa de um entendimento, precisa ter um pouco de dedicação, mas vão estar bem servido de uma IA que vai ajudar os doutores do início ao fim de um processo, de um caso, do que for, por um valor muito, muito acessível. Se a gente vir aqui no plano Plus, ó, fazer o upgrade, os doutores vão ver que tem vários planos aqui, e o que eu sugiro é o de R$ 99,90 por mês. Por quê? Porque a gente tem a vantagem de sempre receber as atualizações primeiro, os chats ficam muito. A gente pode ter muitos chats durante o mesmo dia, para eu não ser muito técnico aqui. Então, se eu dividir isso com outra pessoa, dá para 2 pessoas utilizarem sem sombra de dúvidas o dia inteiro e ele não vai travar e os doutores vão ter acesso a todas as ferramentas que eu falei anteriormente. Então, Rodrigo, quero aprender sobre IA, quero começar ChatGPT sem sombra de dúvida. Aprenda a criar seus assistentes, aprenda um pouquinho como ela funciona, entenda um pouquinho como ela opera e os doutores vão ter muito, mas muito mais produtividade no seu dia a dia. Legal? Primeira das três, ChatGPT, investimento irrisório de R$ 99,90 por mês, menos de R$ 3 por dia. Aí os doutores já têm uma IA top de linha para já começar a operar aí no seu escritório. Outra IA, vou até fechar o chat GPT aqui, e essa daqui nem desculpa ninguém tem de não usar, mas não tem nem desculpa, porque ela é gratuita e todos os usuários do Gmail têm acesso, é o Notebook LM. O Notebook LM do Google, ele é uma IA que ela é treinada um pouquinho diferente. O ChatGPT que nós falamos anteriormente, ela é treinada para gerar novas respostas em cima do que ela coletou na internet, em cima da sua base de dados, estabelecendo um contexto com aquilo que a gente coloca. Então eu coloco os documentos do cliente, ela vai criar um texto novo, baseado na inteligência dela, e vai me trazer o texto na tela. Estou dando um exemplo aqui bem simples, ou eu peço para fazer uma pesquisa, enfim, eu estou interagindo com o meio externo. O Notebook LM, ele tem uma característica um pouco diferente, é isso que é muito legal. Ele vai sempre fazer a análise, a IA sempre vai ler, ela sempre vai buscar a informação dentro das fontes que a gente coloca. Notebook significa caderno. Então, no plano gratuito, os doutores podem ter até 50 cadernos. Então, esses cadernos, vou dar exemplos aqui, podem ser utilizados para o estudo aprofundado de um processo que tem aí 3.000 páginas, 4.000 páginas. Ela consegue buscar as informações de uma maneira muito competente e trazer isso na tela quando a gente conversa aqui no nosso chatzinho aqui no meio. Outra coisa muito legal, ela aceita vários tipos de fonte. O chat GPT hoje, ele aceita mais o que a gente anexa nele, né? Então ele ainda tem um pouco de dificuldade de fazer uma leitura de um site, perdão. Ele não lê, por exemplo, um link de YouTube. Quero fazer um estudo, Rodrigo. Eu sigo aí um advogado, sigo ele, quero pegar todo o conteúdo dele e fazer como se fosse um clone dele para eu poder utilizar aquilo como base para mim. Pega todos os vídeos dele do YouTube, pega só o link, coloca aqui, ela vai transcrever automaticamente esses links em texto
e tudo que os doutores perguntarem aqui, ela vai buscar dentro desse conteúdo e trazer na tela. Os doutores podem ter aí a transcrição de próprias audiências, né? Que os doutores podem pegar o vídeo da audiência que os doutores querem estudar, subir num canal aí privado no YouTube, coloca aqui uma audiência de 5 horas, ó, quero saber o que a parte falou, olha, quero saber o que o juiz falou, quero saber, infinitas possibilidades. Ele vem aí sendo atualizado de uma maneira muito agressiva do meio de 2025 para cá, muito legal. Agora ele faz também pesquisas profundas, que eu não vou me aprofundar, cria resumos de áudio, que são os famosos podcasts, resumo de vídeo, mapa mental, relatórios. Coloquei o processo aqui, estudei, quis fazer aqui, me cria um pequeno relatório desse processo aqui, para eu poder estudar ou passar para o meu cliente. Ele cria para você, é fantástico, de graça. Então se aprofunde nessa ferramenta aqui, que você já tem acesso aí, utilizando apenas o Gmail, notebooklm.google.com, ele já vai te mandar para cá, e busque mais conhecimento. Fazer notas do que a gente está conversando aqui. Então os doutores podem, por exemplo, Rodrigo, estou fazendo a minha pós-graduação, estou prestando um concurso. Pega tudo aquilo ali que tem a ver com aquela matéria que você quer estudar, PDF mesmo, não tem segredo. Pega os documentos, os e-books, enfim, transcrição de aulas, coloca aqui e já vai te adiantar um tempo fora do comum, com uma assertividade, com uma segurança das informações muito grande mesmo. Então, Notebook LM já é obrigação e os doutores vão ter ela gratuitamente, ela está aí na internet, só começar a usar, beleza? Não me aprofundo mais, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Notebook LM é a segunda. Terceira, não menos importante, e tenho certeza que todo advogado tem essa curiosidade, que é, Rodrigo, como eu boto o bendito do chat GPT no meu WhatsApp? Não é isso? A pergunta que não quer calar. Doutores, quando a gente faz uso das inteligências artificiais, a gente está utilizando os modelos que eles dispõem, certo? Então a gente pode utilizar o Notebook LM, por exemplo, ele utiliza o Gemini para poder fazer essas leituras dos documentos. O ChatGPT utiliza os modelos da OpenAI para fazer as peças, enfim. E nós utilizamos os sites como uma área de trabalho. Legal. Vou aqui e pergunto. Então os doutores imaginam essas frentes aqui, o que se chama em programação de front-end, um local que a gente vai só utilizar. Legal. Só que para a gente conectar essas inteligências artificiais a ferramentas externas, leia, o WhatsApp é uma. Antigamente, a gente precisava de muita programação. Aliás, hoje ainda a gente precisa. Se eu quiser fazer isso na unha. Por isso que surgem empresas que facilitam isso para a gente. Então, o GPT Maker, o que ele faz? Ele compra lá do ChatGPT o acesso à IA e cria para a gente uma frentezinha mais amigável para a gente poder conectar a nossa IA a outras bases de dados. Isso que a gente chama de agente. Então, independente da gente estar presente, eles vão trabalhar para a gente. Só que dá uma infinidade de possibilidades, que eu não vou entrar muito na questão aqui, mas uma das dores mais importantes que eu acredito é o bendito do WhatsApp. Então, ferramenta que eu sugiro que os doutores utilizem, GPT Maker, perdão, por causa da questão de ser muito fácil de usar e o custo, sempre batendo na ideia do custo. Doutores, ele pode se conectar ao seu Instagram, ao seu WhatsApp, ao seu Telegram, se for o caso, né? O Mercado Livre aqui, que não tem muito a ver com o que a gente faz, e outras ferramentas de uma maneira muito simples. E eu quero trazer para os doutores a ideia aqui dos valores, para os doutores entenderem e não caírem nessa conversa mole aí de gente falando que um agente de IA no WhatsApp custa 600, R$ 1.000 por mês. Não custa. Isso, claro, vai custar um valor para a gente poder ter essa simplicidade aqui, ó, de integração, muito acessível. E também, lógico, um pouco de conhecimento dos doutores ou paguem para alguém fazer. Mas é importante que os doutores saibam como funciona. Então, por apenas R$ 87,00 por mês, os doutores têm acesso a 5 assistentes disponíveis. Isso é, eu posso criar 5 agentes, as possibilidades são infinitas. E os doutores têm 2.500 créditos de mensagem.
Para utilizar mais de 2.500 créditos de mensagem, tem que falar bastante lá, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas olha o valor de se ter uma secretária dentro do seu WhatsApp. Basta os doutores entenderem um pouquinho de prompt e fazer a conexão no seu WhatsApp. Também tem um pequeno custo lá para o WhatsApp, eu acho que é R$ 97, mas por R$ 180 por mês aí, os doutores já têm uma secretária atendendo dentro do seu WhatsApp. Não vou me estender aqui também. A gente pode criar um agente para reunião, para suporte da sua equipe. Os doutores que atendem clientes, às vezes fazem consultoria e o cliente tem dúvidas, por exemplo, de alguma parte do processo ou daquilo que os doutores estão implementando, cria um prompt, cria um assistente, fala assim, ó, você vai chamar nesse número aqui e a minha IA vai te ajudar a entender todo esse processo. Pode ser para o atendimento ao cliente, pode ser para o treinamento da sua equipe, pode ser para você ter um agente no WhatsApp, colocar lá uma base de documentos que você queira extrair informações. É infinito. E olha o valor que nós estamos chegando aí para poder ter uma tecnologia como essa. Eu acho que o foco aqui, realmente, que eu quero trazer para os doutores é essa possibilidade. Então, não fiquem travados por investimento, não fiquem travados porque não sabem sobre tecnologia, porque é muito simples de doutores terem. Volto aqui para o princípio desse vídeo. Assistente GPT para ajudar os doutores no operacional. Notebook LM de graça para poder ajudar os doutores nos estudos, estratégias e, principalmente, resumos de processos complexos que tem diversas fontes ou milhares de páginas. E esse assistente aqui no WhatsApp para poder atender seus clientes, prestar suporte, treinar a equipe e fazer o que os doutores veem aí, que vai economizar o seu tempo de uma maneira muito barata. Eu criei o meu aqui, a nossa querida Olivia, e ela dá informações, inclusive, sobre a mentoria. O link está aqui abaixo, eu vou falar para os doutores onde falar com ela aqui, até para os doutores treinarem, os doutores chegaram aqui até o final, para os doutores verem como ela funciona. Se eu pedir para ela aqui como funciona, ela vai me dizer como funciona a minha mentoria. No meu caso aqui, eu estou vendendo um produto de conhecimento. Os doutores vão vender o seu serviço, concorda? Olá, sou Olivia, assistente A do Rodrigo e vou ajudar na sua inscrição na mentoria DVBot Pro. Me diz aí qual o seu nome, qual a área do direito. Vamos colocar aqui Carlos Trabalhista. Ela vai recepcionar o meu cliente. Carlos, legal. Você já utiliza alguma inteligência artificial no seu escritório? Não. Tá aqui, ó. 24 horas por dia. Eu posso programar ela, ajustar ela, posso colocar. Show, Carlos. A mentoria é perfeita para quem quer começar do zero mesmo. Você vai aprender o básico, avançado, com 25 assistentes prontos para várias áreas do direito, inclusive trabalhista. Isso foi informações que eu passei para o ChatGPT, conectei ao meu WhatsApp por aquele valorzinho que eu falei para os doutores. Claro que aqui eu ainda preciso melhorar ela, é um conhecimento que eu vou também sempre aprendendo mais e passo isso lá na mentoria, mas nota como é legal. Quero me inscrever. Ela já vai mandar o link da mentoria para o advogado fazer aí a sua inscrição. Tá aqui, ó. Show, Carlos. A mentoria custa 12 vezes de 89 no cartão de crédito. Com tudo que te falei, vou te enviar o link para fazer a sua inscrição. Quer que eu te ajude com mais alguma coisa? É a gente criar soluções que vão economizar o nosso tempo. Se os doutores clicarem agora aqui neste link que está aqui embaixo, vão conversar com ela e vão ver que ela atende 24 horas por dia e que tem aí essa naturalidade e essa humanização do seu atendimento. Doutores, espero que tenha sido claro até aqui esse vídeo. Eu sempre trago aqui um conteúdo muito sincero, tento ser o mais transparente possível para os doutores. Espero que tenha ajudado. Foque no Notebook LM, muito importante. ChatGPT, sem dúvidas nenhuma. Crie os seus assistentes, aprendam a extrair as peças. Tenham um pouco de paciência, estudando aí 1, 2 horas por dia. Daqui 5 meses, 6 meses, 1 mês, os doutores vão estar produzindo, eu garanto, o dobro do que estão produzindo hoje. E para os doutores que chegaram até aqui ao final desse vídeo e querem participar da mentoria ADVBot Pro, converse aqui com a Olivia, ela vai te dar orientação. Qualquer coisa, peça para falar comigo, eu intervenho lá, ela avisa aqui no meu celular, eu converso lá com os doutores também,
A mentoria é super barata, tem muito bônus lá, muita coisa legal, lives de quinta-feira para a gente poder bater um papo ao vivo e eu orientar os doutores. E claro, uma área de membros exclusiva, grupos de apoio, aulas passo a passo, o curso completo de ChatGPT, 7 aulas aqui que vai ajudar o doutor, a doutora a implementar da maneira correta, aulas de 18 minutos, vamos ver essa daqui quanto tempo demora? Olha só, 7 minutos e 59. Para os doutores terem um suporte, não fiquem perdidos na internet, podem contar comigo para isso. Converse aqui com a Olivia. E eu vou ficando por aqui, doutores. Espero realmente ter ajudado. Desejo a todos um feliz 2026. Conto com vocês lá na minha mentoria. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!